Oi, gente, visto e tu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje vamos reagir aqui a como Santa Catarina está rapidamente se tornando o estado mais rico do Brasil. O meu objetivo é trazer vídeos de todos os estados do Brasil. Se eu sei se isso é possível, não. Porque eu não sei se há vídeos de todos os estados e porque eu não sei quantos estados é que existem, então eu não sei se eu tenho vida útil para fazer esse tanto de vídeos. Mas vamos tentar, não é? Tentar não deixar nada de fora. Vamos começar então por Santa Catarina. Foi super fácil de encontrar vídeos sobre Santa Catarina, por isso, top. Não esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão o quê? Fartos de saber. E vamos lá fazer o react. Mas é assim, já agora, começamos já com o quê? Perguntas. Porque perguntar não ofende. Está-se tornando o estado mais rico do Brasil. Ou seja, qual é o estado mais rico do Brasil? É São Paulo? São Paulo é estado, certo? Santa Catarina, o estado brasileiro que detém um PIB de 455 bilhões de reais, sendo popularmente conhecida pelas suas belas praias, pela sua cultura diversa, mas principalmente por ser um dos melhores estados para se viver no Brasil. E a sua população de 7,6 milhões de habitantes desfruta de uma excelente qualidade de vida. É assim, o Brasil é surreal. É surreal. Porque assim, qualquer vídeo que eu veja do Brasil tem imensos prédios, tem imensas infraestruturas. As estradas são maravilhosas, pelo amor de Deus. Estas estradas são perfeitas. Tipo, é tudo muito bem feito. E as praias, tem a coisa da natureza, de ser tudo pronto, perfeito, não é? Feito pelo divino. Mas depois, a parte humana também está toda muito bem feita. E é incrível que haja as duas coisas num só lugar. Sabem? Tipo, a natureza e a cidade sem ter que abdicar de uma das coisas. Acho perfeito. O estado tendo um ótimo desempenho nos mais diversos índices sociais do país e atingindo excelentes níveis de educação, infraestrutura e segurança, mesmo sendo o 8º menor estado brasileiro em área total. Além disso, Santa Catarina tem uma economia diversificada e que tem crescido acima da média brasileira, mantendo a menor taxa de desemprego do Brasil e crescendo 5% no ano passado, em comparação a 3,3% da média nacional, solidificando-se como a 6ª maior economia do Brasil e estando entre os estados que mais contribuem para o PIB brasileiro. E nesse vídeo, vamos entender como Santa Catarina se tornou insanamente rica e os principais motivos que tornaram o eu amo, é muito bonito. É surreal de bonito. Eu não consigo ver vídeos... Meu Deus, calma. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Alarme que eu sou extremamente profissional. É surreal que é sempre tudo tão bonito. Não há um vídeo que eu consiga reagir do Brasil sem dizer é lindo, porque é mesmo. Estado tão surreal próspero. Bonito. Primeiramente, para entendermos como Santa Catarina se tornou tão rica, sendo atualmente um importante hub de investimentos, negócios e desenvolvimento no sul do Brasil, é necessário retornarmos ao princípio da formação do estado, que assim como muitos outros estados brasileiros, as terras catarinenses que eram habitadas pelos... Eu não iria conseguir conduzir em Santa Catarina. Tem alguma coisa a ver com o vídeo isto? Não. Mas é assim, Portugal é pequeno. Portugal é um ovo. Não existe esta quantidade toda de faixas. Primeiro que aqui já tem uma, aqui tem outra coisa, mas aqui tem uma faixa, duas, três, aqui tem outras três, aqui tem mais três, aqui tem mais não sei o quê. Eu não sei onde é que eu tenho que ficar com o carro. Porque aqui tens duas faixas, uma para ali, uma para aqui. Acabou! Acabou! No máximo na rua tens 3 faixas. Não tens 500 mil. É que eu nem sei o que fazer. Ou seja, conselho e dica para mim mesma. Quando fores para o Brasil, anda só táxi, Uber, afins. Haja dinheiro, mas eu não vou conduzir, eu não vou alugar um carro. Impossível, se não é para possível. Os Carijóis foram desbravadas ainda no século XVI por colonos portugueses e espanhóis. No entanto, diferentemente de outras regiões do Brasil, que eram ricas em recursos naturais e mais propícias ao plantio de produtos comercializados na época colonial, como a cana-de-açúcar, a região sul foi colonizada tardiamente, pois não era atrativa para os portugueses devido ao seu clima hostil e poucos recursos.
E apesar da fraca atividade econômica na região, o interior do atual estado era propício à criação de gado, que acabou servindo como uma importante base econômica posteriormente, além da localização estratégica para consolidar o domínio na região, que fez a coroa portuguesa estimular o povoamento nos litorais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para diminuir o isolamento e, consequentemente, expandir o território brasileiro. Com isso, a região foi elevada ao status de capitania em 1738 e serviu na época como um importante entreposto militar e civil para os navios que acessaram o Rio da Prata nas disputas e guerras por território entre portugueses e espanhóis. Todavia, mesmo que na época Santa Catarina tenha desempenhado tal importância, o processo de colonização do estado se tornou mais intenso apenas na metade do século XIX, principalmente por europeus que buscavam fugir de condições de pobreza e sem expectativas de qualquer crescimento social e econômico. Por acaso já tinha ouvido falar que certas zonas do Brasil que são muito parecidas com as europeias porque muitos europeus foram para lá. Então já ouvi dizer isso. Já ouvi dizer que há certas zonas do Brasil em que tem imensos portugueses ou, enfim, que são de descendência portuguesa, que tem outras zonas em que tem muitos alemães e não sei o que e não sei o que mais. Por acaso já vi imensos comentários desse género nos meus vídeos. Na Europa. Sendo assim, Santa Catarina apresentava boas condições para os imigrantes da Europa, pois o seu clima agradável para os europeus e as suas promessas de terras para o cultivo agradavam os olhos de muitos estrangeiros, mas notoriamente italianos e alemães, movidos especialmente pelo desejo de desenvolver um novo lar e uma sociedade próspera. Eu disse que eu ouvi falar que os alemães iam para uma certa zona do Brasil, Santa Catarina, com parte desse sucesso podendo ser observado na colônia de Blumenau, que é considerado um dos maiores e... Blumenau, eu já ouvi falar... Já não sei, será que foi algum humorista que falou dessa cidade? Porque ou enfim, eu não sei se é cidade, porque nós aqui em Portugal, nós temos maneiras diferentes de dizer as coisas, tipo os estados, não sei o que, para nós tem termos diferentes, então eu não sei os termos corretos que são no Brasil, mas eu já ouvi falar desse lugar aí. Mais prósperos assentamentos alemães no estado, seguida por Joinville, que após 10 anos de sua fundação, já contava com mais de 3 mil habitantes e uma significativa atividade econômica e industrial. Logo, é importante destacar que muitos dos imigrantes que chegaram à província catarinense Por que as pessoas estão todas de sacos gigantes na mão? empenharam-se através do esforço e do trabalho duro para construir um novo lar, e com isso acabaram erguendo para as gerações futuras uma cultura baseada no pioneirismo e no desenvolvimento, os quais foram responsáveis por tornar essa província brasileira um modelo da colonização nacional, que se assemelha à colonização norte-americana, tornando-se então uma das primeiras colônias de povoamento do Brasil, tendo em vista que em 1870 a população do estado já possuía 80 mil habitantes a mais do que o seu vizinho Paraná. Nessa perspectiva, um ponto que chama a atenção é que apesar da escravidão no Brasil perdurar até 1888, Santa Catarina possuía um destaque pela baixa concentração de escravos trabalhando em suas terras, dado que em 1857 o estado atingiu um pico de 18 mil escravos, com esse número sendo reduzido gradualmente nas décadas posteriores, seguindo um ritmo contrário ao das províncias do Sudeste e do Nordeste brasileiro, onde a escravidão era amplamente utilizada, enquanto... Eu acho isso incrível, enquanto numas outras zonas ainda continuavam com essa cultura da escravidão, tema tenso de ser falado, não é? Ainda por cima uma portuguesa a falar disto, tenho mais é que ficar bem caladinha, senão vou já sofrer um hate imenso. Mas ainda bem que eles remavam contra o outro lado, enquanto uns continuavam aí na escravidão, eles a remar contra tudo isso, acho tudo. Que na sociedade catarinense, a colonização pela imigração foi substituindo a mão de obra escrava e desenvolvia o Estado em todos os aspectos, tanto no aspecto social como no econômico, o que futuramente acabaria se tornando um dos estados mais ricos e prósperos do Brasil. Olhem eu a morar assim, imaginem só, eu sempre a interromper o vídeo com comentários completamente absurdos e que não têm nada a ver, pronto, típico dos meus vídeos. Porquê? Porque eu não vou sossegar enquanto eu não morar uns 6 meses no Brasil. Eu já disse isto e vou continuar a dizer porque eu não vou sossegar. Neste momento não tenho condições económicas para fazer isso, mas
Eu ainda vou fazer isso. Imaginem-me eu assim, num lugarzinho assim, bem pouca coisa, bem assim, quase nada de bonito. Eu a acordar num apartamento gigante, que os apartamentos no Brasil são todos enormes, assim, 500 mil andares, eu assim, numa altura assim bem alta, a dar vertigens, e eu acordar e ter assim uma vista para o mar, ver um pôr do sol, ver um amanhecer. Ai, que humilde! E vou fazer com que bata com o ano novo, que assim eu vou passar o ano novo no Brasil. Em Brasil! A pular ondinha no Brasil. É que eu nunca passei um ano novo em que há calor. E é que estas praias são todas tão bonitas. Que é assim, eu acho que eu vou aprender a gostar de praia no Brasil. Mesmo possuindo um território pequeno. No entanto, no momento da instauração da República em 1889 e a oficialização de Santa Catarina como Estado brasileiro, a economia catarinense ainda era voltada para um modelo de sobrevivência, sem muitos saltos econômicos até o início do século XX. Sendo assim, surge a pergunta de como Santa Catarina se tornou insanamente rica. Nesse contexto, a economia de Santa Catarina veio a se diversificar apenas em meados da década de 40, com o surgimento de pequenas indústrias no estado, com destaque para a indústria têxtil. Com isso, algumas medidas como a política de imigração e a diversificação de alguns setores da economia adotadas pelo governo foram cruciais para o sucesso econômico do estado posteriormente. Além disso, outro fator determinante por conseguir potencializar o desenvolvimento de Santa Catarina é que, diferentemente de outros estados brasileiros que não conseguiram o mesmo êxito catarinense, a diversificação da economia catarinense e a integração da sua produtividade tiveram como base os investimentos ligados ao capital privado. Enquanto em outras partes da federação, essa diversificação ocorreu do incentivo governamental, o qual era o principal financiador, investindo diretamente ou isentando de impostos projetos de empresas privadas. Dessa maneira, mesmo sem possuir uma variedade de recursos naturais ou um grande território, Ou seja, coitados, não tinha nada para dar certo, eles foram lá e deram certo na mesma. Basicamente é isso. Não tínhamos grandes recursos, ninguém dava nadinha por nós, nós fomos lá e pá, toma. Santa Acho Catarina ótimo. havia se tornado o sexto maior PIB do Brasil em 1960, tanto que na mesma época, a modernização da agricultura e a evolução dos complexos agrocomerciais solidificaram o crescimento econômico do estado com base no setor agroindustrial, Que incrível. permitindo o surgimento de empresas que no futuro dominariam a indústria do ramo alimentício, como a Seara, Perdigão e a Sadia. Outro ponto Infelizmente não conheço nada disso. importante por impulsionar a economia de Santa Catarina na segunda metade do século XX foi a bem-sucedida integração entre as regiões de Santa Catarina e o mercado brasileiro, visando ampliar a industrialização catarinense por meio de incentivos estaduais, o que intensificou ainda mais a industrialização do estado, com o surgimento da gigante WEG SA, hoje uma das maiores Infelizmente já trabalhei nessa empresa, que essa empresa existe aqui em Portugal também. Eu não gostei de trabalhar lá. fabricantes de Vamos fazer equipamentos carne. elétricos do planeta, além de complexos industriais de diversas empresas notórias, como Embraco, Consul e Brastemp. Tanto que mesmo durante a famosa década perdida de 1980, época em que a crescente dívida externa do Brasil mergulhava a nação em uma crise financeira, resultando em um crescimento econômico mínimo de apenas 1,6% em média ao ano no país, Santa Catarina apresentou um crescimento surpreendente de 5,3% ao ano, com parte desse crescimento sendo sustentado pelo setor de alimentos e pela diversificação da sua produção, orientada em parte para o mercado externo. Diante dessa situação, Por isso é que ali não há muito desemprego. Como criaram vários postos de trabalho, tem muitas fábricas, tem muita coisa, tem muita indústria, então é mais fácil ter empregos, não é? É completamente normal isso. é possível observar que mesmo com o país em crise, Santa Catarina conseguia manter um ritmo de crescimento acima da média nacional, com o sucesso da integração entre as regiões do estado catarinense e a sua notória diversificação produtiva. Meu Deus! É que, como o Brasil tem muita gente, tem que ser fábricas, tem que ser coisas muito grandes, porque assim, há tanta gente para empregar, porque o Brasil é tão grande, que
Porque assim, não é como um supermercadinho aqui. Não pode ser uma fabricazinha aqui assim. Tem que ser tudo em grande escala, que vocês são muitos. Então, tem que ser tudo gigante. Fábrica gigante, muita comida, muita coisa, porque vocês são muitos. Isto é o quê? Manteiga? Com cada região possuindo uma produção econômica especializada e diferente das demais. E essa questão fica evidente quando olhamos para as principais atividades por região do estado. Para se ter uma ideia, na região metropolitana de Florianópolis, o setor de serviços predomina na economia local, enquanto na região do Vale do Itajaí, a indústria têxtil tem um valor mais significativo. Já na região de Joinville, há uma presença do eletromecânico, enquanto no oeste do... Vamos para Joinville. Não sei dizer. Ai, gente, me desculpem. No estado, a agropecuária e o processamento de carnes possuem uma grande importância, impulsionando o forte agronegócio catarinense, que no ano de 2022 faturou 7,5 bilhões. Incrível, eu quero conduzir uma coisinha destas. Vocês vão ali dentro, tururururu, um pôr de sol incrível, um campo gigante. Deve ser um sentimento de liberdade. Pisar, é que eu nunca pisei num campo, numa coisa assim. Correr por ali fora deve ser a coisa mais... Yeah! I believe! Gente, eu hoje estou impossível. Eu hoje estou impossível. Mas eu juro, vou ficar calada e só vou falar sobre o vídeo. Chega de disparates. Mas é que eu já me estou a imaginar lá. É que falam dos lugares. Eu fico-me a imaginar a viver lá. Como é que seria a minha vida. Enfim, faço toda uma fique na minha cabeça. De dólares. E representou 64% das exportações catarinenses. Também é válido destacar que, diante da variedade de segmentos produtivos na economia, não surpreende que Santa Catarina tenha atualmente a menor taxa de desemprego do Brasil, justamente por possuir uma grande produção interna que gera muitas oportunidades de emprego e renda, atrelado a uma boa infraestrutura e o ensino de qualidade do estado, posto que os catarinenses lideram o índice de desenvolvimento da educação básica, tornando o estado muito atrativo para quem busca mudar de vida. Tanto que nos últimos 12 anos, Santa Catarina foi um dos estados brasileiros que mais ganhou habitantes, com a sua população crescendo mais de 21% nesse período, ficando atrás apenas de Roraima. E algumas de suas principais cidades, como Florianópolis e Joinville, foram os principais alvos dos imigrantes que buscam melhores condições. E com isso, foram as cidades que mais cresceram em números de habitantes em todo o estado, segundo o IBGE, com a população de ambas as cidades aumentando mais de 100 mil habitantes na última década. Especialmente 100 mil é um número tão grande, mas tão grande. por apresentarem modernos ecossistemas de inovação, tornando um ambiente propício para o surgimento de empresas. E esses ecossistemas são sustentados por uma série de fatores, como boas instituições de ensino, fundos de investimentos e leis e programas de incentivo à tecnologia e à inovação, que acabam servindo como grandes incentivos para o surgimento de inúmeras empresas, serviços e projetos que ganham o Brasil, principalmente na capital catarinense, com Florianópolis sendo a cidade brasileira que possui a maior densidade de startups do país e é considerado um dos melhores lugares para se desenvolver negócios no Brasil. Ainda assim, do mesmo modo que os grandes centros urbanos de Santa Catarina apresentam uma rápida expansão em todos os aspectos, também chama a atenção a forma como o crescimento populacional do estado tem se intensificado nas cidades menores, especialmente em Itajaí e Navegantes, que cresceram mais de 40% em apenas 12 anos. Entretanto, é notório que o setor de construção civil se desenvolva com mais agilidade à medida que a população aumenta. Óbvio, não é? Ao contrário de Portugal, que estamos a receber todo o mundo e mais algum, tudo entra à vontadinha, não temos casas suficientes, então ficam 5 famílias dentro de uma mini casa e agora tem imensas pessoas a viver em tendas no meio da rua de forma ilegal. Que bonito! Porquê? Porque cresceu a população, no entanto, e fazer casinhas? Ninguém quer ir fazer casinhas. Que engraçado. Como é o caso da cidade de Balneário Camboriú, que atualmente detém o metro quadrado mais caro do Brasil, com um valor médio de impressionantes 12 mil. Não vou, então não.
Muito caro. Tchauzinho. Também de que é que adianta ter trabalho e 1 metro quadrado ser caríssimo. R$ 1.000 por metro quadrado, Meu Deus. com o mercado imobiliário extremamente valorizado e em alta demanda, garantindo o crescimento exponencial do setor de construção civil, registrando nos últimos 2 anos um aumento de 35% no número de profissionais empregados na área. Com essa situação podendo ser observada pelos enormes arranha-céus da cidade, que conferem a Balneário Camboriú o status de Dubai brasileira. Portanto, É que parece mesmo, é que os prédios são tão gigantes e ainda por cima, como fazem assim, e tem a praia, parece mesmo Dubai, parece Singapura, parece assim... Maravilhoso, parece o Brasil. O Brasil parece o Brasil. mesmo com um atraso no desenvolvimento em relação aos outros estados, Santa Catarina conseguiu se destacar e se tornar um exemplo de prosperidade e qualidade de vida no Brasil, com o estado possuindo atualmente perfeitas condições para se tornar desenvolvido. Todavia, é necessário que os catarinenses aproveitem a atual situação para potencializar ainda mais a sua diversidade econômica, expandindo seus principais setores como tecnologia, indústria e o turismo, para que no futuro o estado consiga gerar ainda mais emprego e renda para o seu povo. Muito obrigado a você que chegou. Ai, eu amei. Será que este mesmo canal... Eu gostei deste canal, ele explicou tudo muito bem, direitinho, assim, muito perfeito, eu entendi tudo. Será que este canal tem mais vídeos sobre diferentes estados? Vou investigar isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês que estão aí a ver o meu vídeo, vocês são de Santa Catarina? De onde é que vocês são? Contem-me tudo. Digam-me, que eu quero saber. Que assim eu também, digam-me o estado, que assim eu procuro consoante os meus seguidores. Entenderam? Tipo, se eu tenho mais pessoas daquele estado ali, então eu vou reagir àquele primeiro. Entenderam o que é que eu quero dizer? Não sei. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.